Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nessa videoaula eu vou falar um pouco mais sobre a organização de registros na memória do computador. Bom, antes de a gente seguir em frente, o conteúdo que eu vou apresentar nessa videoaula, ele supõe que você já assistiu a minha videoaula sobre representação de informações no computador, onde eu já apresentei como a gente organiza diversos tipos de dados na memória do computador, como por exemplo texto, números, números inteiros com sinal e sem sinal e assim por diante. Tá? Bom, então nessa videoaula onde eu apresentei como organizar informações no computador, um dos pontos tratados foi a organização de registros na memória do computador. Né? Um registro, né, ou um struct em C, é um tipo de dado que é composto por outros tipos de dados. Né? Então, nesse caso em particular aqui, ó, neste exemplo, a gente tem um registro com três campos, né? O campo CPF, o campo nome, o campo idade. O campo CPF é do tipo int, o campo nome é um arranjo, né? É um vetor, nesse caso, com 256 caracteres, e o campo idade é um campo do tipo short, né? Que tem 2 bytes. Então, como a gente viu na outra videoaula, a gente organiza essa estrutura de dados na memória sequencialmente, colocando um campo por vez. Né? Então, nesse caso, a gente coloca primeiro o campo CPF, como a gente pode ver aqui nesse diagrama, né? Os 4 primeiros bytes, né, da estrutura representam o campo CPF. Tá? Então, supondo que o nosso registro, né, que chama-se fulano aqui, ele seja colocado a partir do endereço 0 de memória, então nas palavras de memória associadas ao endereço 0, 1, 2 e 3, a gente vai ter bytes, né, que armazenam as partes do campo CPF. A partir do endereço 4, a gente vai ter até o endereço 259 o campo nome, né, totalizando aqui 256 bytes, e em seguida a gente vai ter o campo idade. Tá? Bom, isso foi o que a gente viu na outra videoaula. No entanto, a linguagem C não especifica questões de alinhamento de memória para tipos de dados que ocupam mais do que um byte. E ela permite que os compiladores ou os programadores definam o alinhamento em função da arquitetura-alvo. O que isso quer dizer? Em alguns casos, né, a arquitetura-alvo, por exemplo, o processador RISC-V, tem instruções especializadas para poder ler e escrever mais do que um byte direto da memória. Né? Então, por exemplo, o RISC-V tem uma instrução chamada load word que é capaz de ler 4 bytes, né, de uma vez da memória. Ou seja, a gente consegue ler um inteiro com uma única instrução. No entanto, a arquitetura especifica que é importante que esse byte, que esse dado, né, que a gente vai ler da memória, ele esteja alinhado em endereços que são múltiplos de 4. Tá? Assim como no RISC-V, outras arquiteturas, como o ARM, eles recomendam que os dados estejam alinhados dessa forma. Tá? Algumas dessas arquiteturas, né, elas recomendam de forma mais dura, de forma que se você tentar ler da memória um dado com múltiplos bytes, por exemplo, com 4 bytes, de um endereço que não esteja alinhado, né, em um múltiplo do tamanho do dado, então talvez o que seja retornado pela arquitetura seja um número incorreto, ou inválido. Tá? Outras oferecem, né, a funcionalidade corretamente, no entanto, com um desempenho pior. Tá? Ok, então o que acontece quando a gente está construindo um struct, né, ou um registro numa arquitetura dessa? É importante a gente alinhar os campos, né, em endereços que são múltiplos do tipo base daquele campo. Então, vou mostrar um outro exemplo aqui agora. Nesse exemplo, a gente tem um registro, né, que tem 3 campos também. Ele tem um campo idade, né, que é do tipo char, ou seja, ele ocupa 1 byte, um campo CPF, que é do tipo int, ele ocupa 4 bytes, e um campo salário, que é do tipo short. Se a gente usar o GCC para gerar código para o RISC-V, como o GCC determina que os campos do registro têm que estar alinhados em endereços que são múltiplos do tamanho do tipo de dado, esse primeiro campo tem que estar alinhado no endereço que é múltiplo de 1, ou seja, qualquer endereço. Tá? Então não tem nenhuma restrição de alinhamento. O segundo campo, que é o CPF, ele tem que estar alinhado num tipo de dado, perdão, num endereço que é múltiplo de 4, porque esse tipo, né, o tipo int, ele ocupa 4 bytes. E o terceiro campo tem que estar alinhado num endereço que é múltiplo de 2. Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte: o registro vai ser organizado da seguinte forma na memória. O primeiro byte do registro vai representar o campo idade, né?
No entanto, o campo CPF ele não vai ser colocado imediatamente logo após esse campo. A gente vai vai fazer um padding, né? A gente vai colocar 3 bytes extras aqui para forçar com que o deslocamento, né, o offset do campo CPF para o início do registro seja um múltiplo do tamanho dele. Nesse caso é 4, tá? Para isso, nesse exemplo aqui em particular, a gente teve que fazer um padding com 3 bytes entre o campo idade e o campo CPF. Tá? Note que o campo idade começa no endereço 0 e o campo CPF começa no endereço 4. Como o campo salário vem depois do CPF e ele já está alinhado num endereço que é múltiplo do tamanho dele, ou seja, o endereço 8, que é múltiplo de 2, então a gente não precisa fazer padding entre CPF e salário. Tá? Bom, por fim, no final do registro, talvez a gente precise fazer padding também. Por quê? Porque note que a gente pode ter vetores de registros. E quando a gente tem um vetor de registros, um registro é colocado após o outro na memória, consecutivamente. Para a gente garantir que quando a gente faz isso, o segundo registro, ou o terceiro, ou o quarto no arranjo não tenha problema de alinhamento, é importante que o tamanho do registro ele seja um múltiplo do maior campo dentro daquele registro. Né? Nesse caso, são 4 bytes. Da forma como está aqui, se a gente não fizer padding, esse registro ele ocupa 10 bytes, né, de memória e 10 não é múltiplo de 4. Né? Então, se eu colocar uma outra cópia desse registro logo após esse na memória, então o campo CPF não vai estar mais alinhado no endereço que é múltiplo de 4. Para garantir que isso não é um problema, né, não vai ser um problema, a gente adiciona padding no final, que a gente chama de trailing padding, né, para garantir que o tamanho do nosso registro é um múltiplo do maior campo que a gente tem dentro da estrutura, então é 4. Então, nesse caso, a gente adicionou 2 bytes aqui, agora a nossa estrutura tem 12 bytes, tá? Garantindo que ela tem um tamanho que é múltiplo de 4. Bom, então trailing padding é esse padding que a gente coloca aqui no final. Legal? Muito bem. Bom, dá para perceber, pelo exemplo anterior, que dependendo da ordem, né, e dos tipos de dados que a gente coloca dentro do registro, o consumo de memória vai ser bem ineficiente. Né? A gente vai ter bastante padding ali, bastante subutilização da memória. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer é reordenar esses campos, né, manualmente para que o empacotamento fique melhor. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é informar o compilador que a gente quer que ele organize os campos do registro de forma empacotada, tá? Ou seja, sem padding. No caso do GCC, a gente pode fazer isso adicionando um atributo na hora de declarar o registro, né? Esse atributo é packed, e aí o GCC não vai adicionar padding nem entre os campos, nem no final, ou seja, não vai adicionar trailing paths. É importante entender que esse tipo de registro ele não é compatível com o outro. Ou seja, se você fizer uma rotina que acessa os campos desse registro, né, essa rotina não pode ser usada para processar registros que foram declarados da outra forma, tá? Porque o layout deles de memória é diferente. Né? Veja que aqui o campo CPF tem um offset de 1, né, do início do registro. Né? Então, se a gente gerar código que lê a partir de 1 byte depois do início do registro a informação do CPF, isso não vai ser compatível com, né, o struct que a gente viu anteriormente, esse aqui. Tá bom? Bom, por padrão, né, o GCC, né, e outros compiladores, eles geram eles organizam os registros na memória de forma alinhada, tá? Ou seja, usando o mecanismo padded. Para você usar o packed, você tem que declarar explicitamente utilizando esse atributo aqui. Ok? Bom, então com isso eu concluo essa videoaula.